da semana passada, que é descansando no favor de Deus. Nós temos 7 motivos para descansar. Eu falei só 2 motivos na semana passada, e hoje nós vamos então falar os outros 5 motivos para descansar no favor de Deus. Irmãos, o descanso, o que é o descanso? Não é o que nós imaginamos, porque quando você imagina que você vai descansar, significa o seguinte: que você não vai fazer mais nada, e que você então vai esperar as coisas caírem do céu. Qual foi a única coisa que caiu do céu, irmãos? O diabo. Foi a única coisa que caiu do céu. Nós sabemos que Deus nos dá todas as coisas. Agora, o que o Senhor espera de nós é diferente de trabalhar no descanso e trabalhar no esforço. Quando você trabalha no esforço, o que acontece com o seu corpo? Cansado. O que mais que acontece? Estressado. O que mais? O seu corpo produz o quê? Quando você trabalha esforçando ele, o que ele produz? Suor. Você sabia que existiu uma condição para o sacerdote? O sacerdote, ele assistia diante de Deus todos os dias. No templo não tinha cadeira. No templo, que só entrava o sacerdote num lugar chamado Santo dos Santos, você imagina o seguinte: existia dentro do templo uma parte como a nossa, mas tinha um lugar que só o sacerdote entrava, que chamava Santo dos Santos. Então existia uma cortina, como a nossa cortina aqui, e lá dentro desse Santos dos Santos tinha o que? Tinha a arca, que a nossa arca está guardada, tinha a arca, tinha o candelabro, tinha outras coisas lá dentro também. E o trabalho do sacerdote era ficar lá dentro, orando pelo povo, e ele pegava então o sangue do cordeiro que foi morto lá fora no pátio, e o sangue ele aspergia em cima da arca, que significava a presença de Deus. Só que existia uma condição: o sacerdote ele não podia suar, né? Não podia suar, não podia. O trabalho dele não poderia ter esforço nenhum. Era a única condição. Ele tinha que ter a roupa própria, ele tinha que fazer, mas ele não podia ter esforço nenhum. O que significa? Significa que todo o trabalho da nossa vida cristã, porque nós somos sacerdotes em Cristo, nós estamos diante de Deus oferecendo a nossa vida como um sacrifício vivo, nós estamos na presença de Deus, amém? A nossa vida que Deus espera de nós é que nós vivamos uma vida na fé sem esforço, assim como o sacerdote vivia e fazia os seus trabalhos sem esforço, ele não podia suar. Quando Deus criou Adão, o que Deus deu para Adão cuidar? Quem lembra? Terra, quem mais? Tempo. Quem assistiu Gênesis? Então vamos lá. Deus criou Adão e colocou ele aonde? Num jardim. Deus plantou um jardim para Adão. Quando você tem uma coisa muito importante, diferenciada, você faz o que para ela? Prepara um lugar especial para ela, sim ou não? Pois bem, quando o homem pecou, Deus disse: maldita é a terra por tua causa, e com o que do teu rosto comerás? Suor. Com o suor do teu rosto comerás. Isso significa que o homem cuidava do jardim antes? Cuidava, irmãos. Deus colocou o homem para cuidar do jardim. Deu tudo pronto, mas ele tinha que
cuidar, ele tinha que trabalhar, mas ele não precisava suar. Ele passou a suar depois do pecado. Ele passou a se esforçar depois do pecado. Por quê? Porque Deus quer uma vida de trabalho para nós. Uma vida de cuidar daquilo que Deus te deu. Você é o novo Adão em Cristo. E você está plantado. Ou melhor, Deus te deu algo para você cuidar que Ele plantou. A igreja, a sua família. Só que a sua vida, o dinheiro, empresa. Só que a vontade de Deus é que você viva uma vida sem esforço. Você não precisa suar, porque o suor representa a maldição, mas o trabalho representa a bênção. Por isso que Adão foi colocado para cuidar do jardim. Não é isso? Ele deu nome para os animais, não deu? Aí depois veio Eva, e Eva começou a mandar ele pendurar quadro em todo lugar, limpar não sei o quê, aí ele parou de catalogar os animais, né? Mas Deus quer uma vida para nós diferente do que nós podemos imaginar. Agora, o primeiro motivo que nós falamos na semana passada é que a obra já está consumada, ou já está pronta. Hebreus 4:3 diz assim, lá no embaixo, vamos ver, olha lá, embora, veja bem, porque nós que temos crido entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Que obra que está acabada desde a fundação do mundo? A obra de Deus. O trabalho de Deus está acabado desde a fundação do mundo. Deus vive no descanso. Por quê? Porque todas as coisas já estão prontas diante dele. O que vai acontecer com você, o que vai acontecer com o Brasil, com o mundo, a tribulação, o anticristo, quando Jesus voltar, todas essas coisas já passaram diante dos olhos de Deus. Tudo que você quer já está pronto. É por isso que Deus mandou Jesus. Porque ele sabia que não tinha jeito, que ele tinha que intervir. Então por que Deus quer intervir? Porque ele sabe o final. Amém? Se você soubesse o final da sua vida, o que você faria hoje? É muita coisa, hein, pastor? Se você fosse morrer amanhã, o que você faria hoje? Pois é, Deus sabe. Deus sabe e Ele está disposto a intervir. É por isso que Ele nos ensina a orar para que seja feito o quê? A vontade dEle. Ou a vontade do Pai. Por que Ele quer que seja feita a vontade do Pai? Porque o Pai sabe o que vai acontecer com você. Então não adianta você buscar a sua vontade, porque se você buscar a sua vontade não for a vontade de Deus, então Deus não pode intervir. Mas na medida que você pede ao Senhor para que seja feita a vontade dEle, aí sim Ele pode intervir. Quem está entendendo? Sim ou não? Parece que é difícil, mas não é difícil. É só uma questão de fé. Eu estava pensando, por que as pessoas do mundo têm tanta dificuldade de crer? Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo e a igreja não tem nada a ver. O mundo aí fora e a fé aqui dentro, ou dentro de você, não tem nada a ver. Assim como às vezes a gente fala para as pessoas assim, olha, nós não escutamos essas músicas do mundo porque nós não achamos graça, não queremos isso, as letras não nos atendem. A pessoa do mundo entende isso? Ela não entende. Justamente, para nós,
tem tudo a ver. Agora, para ela, não tem nada a ver. Então, o mundo e a fé e a igreja, irmãos, são duas coisas, é água e óleo, não tem como misturar, não tem como você fazer a pessoa entender. Por quê? Porque tudo é pela fé, mediante aquilo que você crê, amém? Então, quando nós falamos assim, que tudo já está pronto, que tudo já está pronto e depende da vontade de Deus para intervir na nossa vida, as pessoas não entendem, elas não assimilam isso. Mas você que está na fé, faz sentido para você. Faz sentido ou não faz? Faz sentido, sim. Faz sentido. Quando você fala para a pessoa assim, não olha para o que você está vendo, creia que algo diferente vai acontecer. Faz sentido para a pessoa que está no mundo isso? Não faz sentido nenhum, mas para você faz toda a diferença, porque você vive num ambiente de fé. E quando eu falo para você, está tudo pronto, está tudo pronto, você crê, porque você compreende e vive nesse ambiente. Quem crê? Agora, uma vida de descanso é uma vida da vontade de Deus. Eu nem vou ler, porque senão vai tomar tempo, mas Jesus disse assim: vinde a mim quem? Os cansados e oprimidos, que eu vos tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Qual é a vontade de Jesus? Que nós cheguemos a Ele e descansemos nele. Deus não quer para você uma vida agitada, irmãos, ansiosa. Deus não quer para você uma vida oprimida. Deus quer para você uma vida sem suor, uma vida descansada. Essa é a vontade de Deus. E para o mundo? O mundo é assim? Não. Só merece quem rala. Não é assim? Só merece quem sua. Só merece quem dá o sangue. Só merece quem põe algo a perder. Mas nós não. Nós recebemos sem merecer, porque estamos baseados na obra de quem? Na obra de Deus, ou seja, na obra de Cristo. Agora sim, Salmo 131, 1, 3, diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espera no Senhor desde agora e para sempre. Quem escreveu isso aqui foi Davi. Quem era Davi? Quem sabe? Rei. Um rei tem uma vida descansada ou uma vida agitada, irmãos? Agitada, principalmente porque Davi não era qualquer rei. Davi foi o rei que aumentou os limites de Israel. Se ele aumentou os limites de Israel, significa que Davi era um homem de guerra. Significa que ele fez guerra toda em volta da terra que ele começou a reinar e subjugou os reis e dominou os reis. Então significa que ele era um homem de muitos o quê? Inimigos. Davi era um homem de muitos inimigos. Além de Davi ser um homem de muitos inimigos, ele era um homem que tinha atraído para si só a escória. Porque quando ele se escondeu numa caverna, fugindo de Saul, que era o rei e queria matá-lo, a Bíblia diz que se achegou a ele 600 homens, desprezados, fugitivos,
tudo gente boa. Então, além dele ter um monte de gente querendo a sua morte, também ele tinha um monte de gente perto dele que não era de muita confiança, não. Que era gente meio... Mas mesmo assim, Davi tinha uma posição diante de Deus. Qual que era uma posição que Davi tinha? Uma posição de descansar, de confiar, de esperar. É por isso que a posição, o descanso, não é algo que nós conquistamos ou que nós merecemos, mas é uma posição que nós tomamos. É uma posição. Quem já fez alguma coisa com medo aqui? Levanta a mão. Que tinha que ser feito. Você fez, com medo. Qual foi a posição que você tomou? A posição de coragem. Mas por dentro você estava sentindo medo. É a mesma coisa o descanso. Você mesmo que tenha muitos inimigos, que são trabalhos, como o rei Davi, muitas coisas a fazer, mas mesmo assim você assume uma posição contrária que você está vivendo. Assim como você assumiu uma posição de coragem contra o medo, então você assume uma posição de descanso, de tranquilidade, mesmo diante as adversidades. E isso você só pode fazer pela fé. Você só pode fazer isso pela fé. E quando nós não agimos assim, irmãos, nós ficamos ansiosos, ficamos preocupados. Mas a Bíblia diz que Davi, ele tinha uma condição. Ele descansava. Mas ele deu um exemplo. Como ele descansava? Ele não descansava de qualquer forma. Ele deu um exemplo. Volta lá, André, versículo 1. Lê você com os olhos mesmo. Versículo 2. Como ele descansava? Como uma criança desmamada de sua mãe. Como que fica uma criança desmamada, irmãos? O que é uma criança desmamada? Quem sabe? É uma que acaba de mamar. Cadê a nossa criança desmamada? Mamou? Bastante? E como é que ele está agora? Descansando. Davi dizia que ele era assim, como uma criança que acabou de mamar. Eu lembro os meus filhos, eu ficava olhando, eu gostava, né? Porque já que eu não podia, dá, né? Né, Léo? Mamar, eu gostava de ver eles tomar mamar. E todos eles soavam muito. Ele soou, Mateus. E aí, quando acabava de mamar, chegava a escorrer o leite pela boca. Acontece também? Então, eu sempre vinha esse versículo na minha mente. Por que descansa, irmãos? Porque acabou de mamar. E por que chega até escorrer e dormir? Porque a pessoa está o quê? Satisfeita, saciada. Se você não está satisfeita, se você não está saciado, você nunca vai descansar. Pastor, mas o senhor acabou de falar que eu quero mais, que quem quiser mais é para buscar. Não, eu falei para você que se você quiser mais, você pede para Deus e semeia. Não tem esforço nenhum. Quem vai fazer a semente crescer é Deus, não é você. Quem vai fazer prosperar é Deus, não é você. Você só vai semear. Quer dizer, você vai descansar. Agora, sabe quem vive uma vida agitada, irmãos? E que não tem descanso para ele? Coloca aí, André, Mateus 11:43. Sabe quem vive uma vida agitada e que não tem descanso para ele? Quem sabe? Esse não tem descanso. É o diabo. Olha o que Jesus falou aqui do diabo. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos. O que é lugar árido?
secos, procurando o quê? Descanso, mas não encontra aonde repousar. Então, quem que vive uma vida procurando descanso, andando por um lugar seco, vazio, solitário? Quem? O diabo. Não é você. Só que ele quer repousar em algum lugar. O que ele procura para repousar? Nós não vamos ler aqui, mas aonde ele procura para repousar? A sua vida. Por que o diabo quer repousar em você? Por quê? Porque o seu coração é como o céu. Por que o seu coração é como o céu? Que tem descanso de Deus. Porque Deus quer morar onde? Dentro de você. Ele diz que nós vamos crer nele, né? E aquele que crer nele, ele vai fazer morada dentro dele. Então, o seu coração é como um lugar para Deus morar. E aonde Deus mora? No céu. Então, o seu coração é o ambiente do céu. O diabo quer morar dentro de você, porque dentro de você ele pode descansar. Só que ele não vai te dar paz. O que ele vai fazer em você? Ele vai fazer o que ele é, uma vida sem descanso. Então você imagina, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Porque eu não aceito opressão na minha vida. Mas eu vou falar alguma coisa aqui que eu escuto as pessoas falando. Porque o diabo tenta fazer isso em mim, mas eu não aceito. O que, pastor? Você dormir pensando e acordar pensando num problema. Você viver andando e essa situação, esse pensamento, esse problema não sai da sua mente. Você vive 24 horas pensando sobre algo que te oprime. O que é isso? Uma vida sem descanso. Por quê? Quem coloca isso em você? O diabo. Porque quando ele consegue entrar dentro de você, ele faz a sua vida ser uma vida sem descanso, sem paz, sem repouso, porque ele é assim. Agora, o que Jesus quer de nós? Que tenhamos uma vida de paz. Eu imagino o quanto é difícil uma pessoa viver ansiosa. Pastor, o senhor não vive ansioso? Não. Mas o senhor não sente ansiedade? Sinto ataques de ansiedade. Não é ataque ataque do diabo de ansiedade. Mas eles não permanecem. Por quê? Porque eu estou num lugar de descanso. Como que vai ser? Como que vai ser? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que Ele sabe como vai ser. E como a minha vida está na mão dEle, então Ele vai fazer da melhor maneira para mim. Quem está entendendo? Como Ele sabe como vai ser, então deixa que Ele resolva para mim. Pronto, acabou. Mas o senhor não se preocupa? Não, eu não me preocupo. Mas as lojas vão estar fechadas. Amém. Mas o povo está com medo de vir para a igreja. O que eu posso fazer? Eu sei em quem tenho crido e o meu Salvador vive. E se morrer? Amém. E se viver? Amém. De todas as maneiras, a minha vida está nas mãos dele. Quem tomou essa posição também? Então você não vive uma vida ansiosa mais, uma vida de medo mais. Você vive como eu. Quem vive como eu? Amém. Quarto, quem vive no descanso está em paz. Diga, quem vive no descanso está em paz. Consegue colocar Salmo 131 de novo para nós? Veja bem, Davi, ele explica direitinho aqui para você ter uma vida, você assumir uma posição de descanso. Veja bem, você se esforça para descansar? Não, você se esforça para assumir uma posição de descanso. Aí você assume a posição, você descansa. Olha só,
primeiro, ele diz assim, espera Israel no versículo 1, por favor. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Ele era rei, irmãos. Ele era rei. E ele disse, o meu coração não está elevado, ou seja, eu não fico preocupado com o que as pessoas têm. Eu não fico preocupado com os outros reinos. Eu não fico preocupado com a vida dos outros. Eu não elevo o meu coração. E ele diz, nem os meus olhos se levantaram. Quer dizer, eu não tiro os meus olhos da presença de Deus para colocar os olhos em outras coisas. Os meus olhos estão retos na presença de Deus. Agora, o que o diabo fez com Adão e Eva, irmãos? O que ele fez? Eva elevou os olhos. Para quê? Para ver o fruto proibido. Adão e Eva elevaram seus olhos para ver o fruto proibido. Ou seja, eles tiraram os olhos de Deus para ver outra coisa. Então, se você quer entrar numa posição de descanso, você não deve tirar os seus olhos da fé. Quando você tira os seus olhos da fé, você fica ansioso. Porque vem a pergunta que não se cala, o que será? E você sabe o que vai ser? Você sabe o que vai ser? Daqui 1 hora? Amanhã? O ano que vem? Tem resposta para a sua pergunta? Não. Aí você tira os olhos e coloca os seus olhos em outro lugar. Seu coração perde a paz. E ele continua dizendo, está ali mesmo, não me exercito, pode voltar, não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Qual que era o problema de Eva? O diabo chegou para Eva e falou assim, então você não pode comer o fruto? Ela falou, não, eu não posso. Mas por que você não pode comer? Porque eu vou morrer. Aí a serpente disse o quê? Você não vai morrer. Deus não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Era mentira do diabo? Era verdade. Era verdade. Mas não cabia a ela. Ou seja, ela se exercitou em coisas que não eram para ela, elevadas para ela. Você quer sair da posição de descanso? Começa a fazer coisas que não são para você. O que não é para mim, pastor? Tudo aquilo que faz você tirar os seus olhos da fé não é para você. Não pegue problemas dos outros. Não pegue, porque não é para você. Você vai sair do descanso. Não queira sentir a dor de alguém, porque a dor da pessoa é dela, não é sua. Quando você pega a dor dela para você, o que acontece? Você sai da onde? Do descanso e começa a sentir a desgraça da vida da outra pessoa. Você pode ajudar ela assim? Não pode ajudar. Então, ele nos deu essa dica aí. E no versículo seguinte, ele diz assim, certamente me tenho que portado. Quem se porta é porque se posiciona. Tenho portado e descansado, como uma criança desmamada. Você vê que ele procura isso, que jeito? Saciando a sua alma. Porque a nossa alma, ela é insaciável. Quem já leu o texto que diz assim, porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem já leu esse texto em Jeremias? O que é desesperadamente corrupto, irmãos? Se você comer doce, o que você quer? Comer mais doce. Sim ou não? Quem já bebeu cerveja aqui? Já foi bebedor de cerveja mesmo, assim, nato? Já foi? Uma satisfaz? 2 satisfaz? 3 satisfaz? Só satisfaz a hora que você não sabe mais o que você está bebendo. Aí satisfez. Assim ou não é? É assim, irmão?
Só satisfaz a hora que você nem percebe o que você está bebendo mais. A língua já adormeceu, não é assim? Pastor, como que você sabe? Irmãos, eu não sei, mas eu sou pastor, eu escuto de tudo. Aí, eu preciso saber? Eu preciso saber para poder? Eu preciso experimentar para poder saber, irmãos? Eu preciso ou não? Então, a pessoa já falou para mim, eu já sei. Ele é a mesma coisa, Davi é a mesma coisa, ele estava saciado. Deus era o suficiente para ele. Então, ele se encontrava saciado. É por isso que é importante você procurar a palavra. Por exemplo, se você é daqueles que lê a palavra, que ouve as minhas mensagens de novo, você sabe que as nossas mensagens estão no YouTube agora, não sei se você ouve de novo ou não, mas se você é daqueles que ouve de novo, porque tem mensagem, irmãos, que eu ouço, tem livros que eu leio várias vezes, a mesma mensagem, até eu entender. Essa mensagem mesmo que eu estou falando para vocês, que eu estou tendo agora condições de desenvolvê-la e dominá-la, eu estudei ela muitas vezes, porque tinha que entrar dentro da minha cabeça, porque eu não aprendi assim. Eu converso sempre com o André fala assim, nós não aprendemos assim, né, André? E é por isso que a gente vivia uma vida agitada, preocupada. Irmão, se fosse 2 anos atrás e nós estivéssemos passando o que nós estamos passando hoje, eu já tinha terminado o culto faz tempo já. Na verdade, talvez eu ia mandar 3 ou 4 aqui deu uma palavra, nem ia dar essa palavra. Mas eu aprendi, porque eu estou buscando, então não há limites. Então, para você se saciar, você precisa buscar. Ou seja, é mamar até escorrer pelo canto da boca. É você buscar a palavra, buscar em Deus, até você se encher e não ter mais aonde você relaxar. Aí você vai estar numa posição de descanso. É o que ele estava dizendo aí no texto, né? 5. E eu vou terminar no 5 e semana que vem eu continuo. Descansamos não no que fazemos, mas no que ele fez. Hebreus 4:10 diz assim: pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. 10. Porque aquele que entrou no seu descanso, ele também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. É isso. Olha que interessante isso. Porque aquele que toma uma posição de confiar e de entregar na mão de Deus, de descansar, então essa pessoa descansa com Deus. É por isso que ele fala que nós estamos assentados com Cristo na região celestial. Quem já leu isso na Bíblia? Eu já preguei. Estamos assentados com Cristo na região celestial. Quem está assentado é porque está o quê? Descansando. Então quando você crê e você entra nesse ambiente, pastor, mas tudo é contrário, mas eu estou descansando, não no que eu faço, mas no que ele fez. A cruz é o trabalho de Cristo e foi o suficiente o que ele fez por nós, e nós passamos a crer nisso. Agora, existe um estudo que diz o seguinte, que 85%, isso é um estudo, eu não vou falar o nome do cara e nem o livro que está escrito, porque você vai esquecer, mas é um estudo, 85% de todas as coisas que nós nos preocupamos, que nós criamos ansiedade, que nós então nos desgastamos, 85% sequer existe menção de acontecer. 85%. Agora você imagina o que acontece. 85% não existe nenhuma possibilidade de ter uma menção de acontecer. Vou te dar um exemplo. Você vai viajar e pega o carro. Aí você se preocupa em quê? Em bater e morrer. Certo? Existe, se você está seguindo as regras de trânsito, se você está com um carro bom, se você está bem, se você está tudo certo na sua vida,
um carro equipado, etc. e tal, existe 85% de chance de você nem passar medo, de nem você sair para o acostamento, nem sofrer um arranhão. Ou seja, de nada acontecer. Por quê? Porque a maioria das coisas que nós pensamos, que nós temos ansiedade, que nós acreditamos, elas não acontecem. E por que nós nos sentimos assim? Porque não estamos numa posição de descanso. E aí, nós então não descansamos nele, não confiamos nele, e todas as coisas começam a nos dar medo e a termos ansiedade em relação a isso. Principalmente quando acontece com alguém, com um vizinho, com alguém próximo. Aí pronto, aí achamos que vai acontecer conosco também. Sim ou não? Duvido aqui que alguém não conheceu alguém que morreu de câncer e quando deu uma dor na batata da perna não achou que estava com câncer também. Duvido. Porque é assim, quando a gente sabe de alguém que morreu ou que está morrendo, ou que está com uma doença, a gente já começa a sentir os sintomas da doença também. Sim ou não? Já aconteceu isso com alguém? Comigo já aconteceu. Já aconteceu? Já. Irmãos, eu vou encerrar por aqui, depois a gente continua, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus quer uma vida de paz para nós. E tudo que você precisa já está pronto. Amém? Tudo que você precisa já está pronto. Agora, existe uma vantagem para o seu lado. Deus já conhece o final da história. Deus já sabe o que vai acontecer amanhã. Porque Ele vive em um lugar que não existe tempo. E todas as coisas já aconteceram para Ele. Então, quando você decide fazer a vontade de Deus, Deus pode intervir. Então, você pode descansar. Mas nele, não em você. Descansar em nós é o quê? É deixar para lá, né? É largar. É abandonar. Ah, não quero saber mais, vou abandonar. Quer dizer, você que se dane, que seja o que Deus quiser. E na verdade não é isso que a gente está falando, né? Quando você fala que seja o que Deus quiser, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando assim, que você não vai se importar mais e que a vontade de Deus não é boa. Que a vontade de Deus não existe. Mas quando você fala todo dia, com fé, acreditando, seja o que Deus quiser, pode ter certeza de uma coisa, Ele vai intervir e a vontade dEle é boa e agradável. E a vontade dEle é o melhor para a minha vida e é o melhor para a sua vida. E você pode descansar nisso e dizer assim, seja feita a vontade de Deus. Eu posso descansar na vontade dEle. Amém? Vamos ficar de pé então. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Coloque a mão no seu coração. Diga assim comigo, a obra já está pronta. Deus está descansando do seu trabalho e eu posso descansar nele também. É a vontade de Deus que eu viva uma vida de descanso. Deus quer que eu tenha paz e o diabo não pode tirar a minha paz, porque a minha paz vem dele. Eu estou na presença de Deus. Eu posso me saciar como uma criança desmamada. Eu posso me saciar com Jesus,
com o que Ele fez na cruz, para mim é o suficiente. Eu não sou como o diabo, que ando por lugares secos, procurando descanso. O meu descanso é na sombra da cruz. A cruz está de pé à minha frente. Existe uma sombra, e eu estou debaixo desta sombra. Eu tenho paz. Não elevo o meu coração, não levanto os meus olhos, como Eva levantou. Não crio no meu coração grandes expectativas, e eu também não tomo as dores que não são minhas. Antes, eu faço a minha alma se calar, eu faço a minha alma sossegar, e descanso no Senhor. Eu posso descansar, porque o que Ele fez é o suficiente para mim. Eu posso descansar nele, confiar, porque Ele sabe o futuro. Ele sabe o que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 10 anos. Eu não sei, então eu entrego a minha vida, e eu quero fazer a vontade dEle, porque se Ele fazer a vontade, Ele pode interferir no meu futuro, e Ele pode fazer o melhor para mim, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Jesus, porque eu recebi essa palavra, um ouro no meu coração, que eu possa entendê-la, Espírito Santo, que eu possa meditar nela, que eu possa me saciar nela, que eu possa me alimentar dessa palavra. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, viu? Vai com Deus. Graça e paz.